Olá pessoal, então, na aula de hoje é mais um avanço dos nossos exercícios quanto à programação CNC e a gente vai continuar utilizando o simulador para nosso apoio. Bom, o que a gente vai fazer hoje? A partir da última aula, onde a gente realizou o desbaste de uma peça passo a passo e fez a simulação, né, virtual. Hoje eu vou ter como exemplo essa peça que está em demonstração aqui para vocês. Tá? Essa peça então vai ser a nossa peça de exemplo da aula. Ela está no Moodle, disponibilizada para vocês, assim como está um vídeo, tá, de como é a simulação final, de como ficaria o programa ou como vai ficar esse programa que a gente vai vir a desenvolver agora, tá bem? E no final fica então como tarefa, né, a programação de uma peça. Ela está publicada lá para vocês como tarefa, onde vocês vão utilizar três ferramentas e vocês vão ter um vídeo de apoio, então, para fazer essa programação. O que a gente vai tratar hoje? A gente vai inserir, certo, na programação que vocês fizeram até agora, ou no conteúdo que a gente teve até agora, o processo de faseamento da peça, ok? Com uma ferramenta. Depois a gente vai fazer uma troca de ferramenta e vai executar o desbaste dessa peça. Certo? Executado o desbaste dessa peça, a gente vai afastar essa ferramenta, vai trocá-la por uma outra ferramenta que vai executar apenas o perfil de acabamento da peça. Aí a gente vai ter a peça como finalizada. Bom, já de antemão eu tenho aqui um programa, tá, onde a gente estaria utilizando, como se fosse a aula passada, apenas uma ferramenta de desbaste. Então a gente teria aqui essa ferramenta de desbaste. E no caso, nessa situação, a gente só faria o desbaste passo a passo da peça com uma única ferramenta, faltando ainda, né, executar o processo de faseamento da peça e o processo de acabamento. Ok? Então esse aqui é o perfil da peça, óbvio, com um sobremetal pequeno, faltando ainda o faseamento e o acabamento. Bom, o que a gente tem que trabalhar antes de realizar o faseamento dessa peça? A gente tem que trabalhar aqui na disposição do nosso tarugo em relação à linha do zero peça. Vocês podem ver que aqui no meu desenho, uma pequena distância da face bruta da peça até a linha, né, que defere para nós a referência como zero peça. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que vir aqui no meu blank. Essa minha peça no desenho ela tem 70 milímetros de comprimento. Esse comprimento eu posso aumentar como eu queira, né? Porque eu posso considerar que eu preciso de por exemplo, de um ponto para agarrar ela aqui na placa, ou se eu vou usinar somente até aquele último chanfre de 2 por 45 graus. Então aí fica a critério de vocês o comprimento dessa peça. O diâmetro bruto dessa peça, eu tenho ele aqui como 80 milímetros. Tá? Ele poderia ser aqui 85 milímetros, 90 milímetros, mas aqui a gente está considerando bruto 80 milímetros por enquanto. O Start Z, pessoal, você sempre trabalhava com ele em zero, ou seja, a face da tua peça estaria coincidente com o teu zero peça. O que acontece? Quando a gente deseja retirar material da face da peça, que seria um processo de faseamento, não seria a fim de diminuir o comprimento total da peça em relação à origem, e sim de fornecer uma face lisa no ponto zero, eu tenho que deslocar esse meu blank da peça mais para fora, ou seja, para fora do meu ponto de referência. Então eu posso deslocar ele até 1 milímetro para fora, de 0,5 a 1 milímetro, de forma que ele fique posicionado, certo, à frente do meu zero peça. Se eu colocar esse deslocamento muito maior, 10 milímetros, por exemplo, olha o que acontece aqui. Ó. A minha peça ela fica deslocada, o meu tarugo, 10 milímetros à frente do meu zero peça.
A gente tem que lembrar que o faceamento de toda e qualquer situação, ele ocorre na linha neutra aqui, ó, na linha do zero peça, certo? O faceamento vai ocorrer em Z0. Por quê? Se eu fazer um faceamento em Z-1, eu vou estar retirando um pedaço cotado da minha peça. A minha peça já vai ter 1 milímetro a menos de comprimento. Ou eu teria que fazer todas as compensações de 1 milímetro negativo em todas as medidas do meu desenho. Então, o meu faceamento, eu já faço com que ele deixe a minha face zero peça preparada. Então, eu faço o faceamento em Z0. Pessoal, 10 milímetros é muita coisa para mim retirar no processo de faceamento. Então, no processo de faceamento, a gente deixa o tarugo deslocado à frente aqui no máximo 1 milímetro, certo? Bom, o que eu tenho então? A partir do desenho que eu já tenho, a partir do programa que eu já tenho realizado todo o meu processo de desbaste, eu vou precisar de uma outra ferramenta anterior a ele, ok? Eu posso renomear as minhas ferramentas. Essa aqui eu tenho como ferramenta de desbaste a T0101. Eu posso deixar ela como T2, isso fica a critério de vocês. E eu vou, bloco de segurança, afastamento, certo? Aqui eu vou efetuar uma troca de ferramenta, T0101. Vou colocar aqui, ó, como o exemplo que vocês seguiriam pro exercício, né? Ferramenta de faceamento. Vou botar ela aqui. Bom, lá no meu exercício, existem dados de corte pré-definidos para cada ferramenta. Tá? Eu não vou pegar e aqui fazer de acordo com o exercício. Eu vou estipular valores aleatórios aqui, ok? Até porque a geometria é outra. O exercício vocês vão fazer uma peça de livre escolha de vocês. Tá? Vocês podem pegar qualquer desenho que vocês tenham já realizado, esse programação de desbaste, e somente fazer a inclusão dos outros processos. Então, o que eu fiz? Troquei a ferramenta, né? Dei um número diferente para ela, estipulei novos valores de velocidade e liguei a minha rotação. Agora eu tenho que fazer um posicionamento da minha ferramenta até um diâmetro que eu não tenha colisão com a peça e Z0. Por que Z0? Eu vou fazer a minha ferramenta vir lá de longe e posicionar até o zero peça aqui, ó, certo? A um diâmetro maior que a peça. Depois eu vou dar um comando para a ferramenta entrar de fora para dentro, realizando o faceamento. Todo o faceamento é realizado de fora para dentro. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Ó? G1, ele está em x85, Z0, ele foi até x-1, ele passou da linha para baixo 1 milímetro, para não criar um bico aqui na pontinha, certo? Com avanço programado. Feito esse faceamento, eu posso afastar a ferramenta até o ponto de troca, ok? Então aqui eu já criei o meu processo de faceamento e deixei aqui o processo de desbaste que eu tinha. Eu vou fazer a verificação das minhas ferramentas. Eu tenho que cuidar que eu já tinha ferramentas nesse meu programa. Eu somente vou atribuir aqui, ó, ferramenta de faceamento. Vou pegar uma ferramenta robusta que me permita fazer uma entrada de fora para dentro, considerando a aresta secundária. Tá? E a minha ferramenta de desbaste, eu vou selecionar uma ferramenta também robusta. Essa aqui pode ser, ela é robusta, tem raio de ponta 0,8. Ela poderia ser até igual a outra ferramenta, não teria problema nenhum. Vou diminuir a velocidade aqui e vou executar de ferramenta a ferramenta. Olha só. A ferramenta veio, posicionou, fez o faceamento e saiu. Né? E agora a gente ativa a outra ferramenta, que é a T02, que começa o nosso processo de desbaste. Então, pessoal, aqui uma demonstração do processo de desbaste numa simulação do modo sólido, né, não de linhas. E aqui a gente vai ter o aspecto visual da peça em função de como ficou o sobremetal aqui e como ficou o ângulo da peça. A gente tem um ângulo ali que é uma diferença do diâmetro de 28 para um diâmetro de 38.
forma uma espécie de escadaria aqui que o passe de acabamentos depois vem e vai vir a retirar. Bom, voltando lá, agora a gente tem que fazer o quê? Antes de a gente começar a usinagem, a gente tem que fazer o alinhamento da face, né? Seria o processo de faceamento. Bom, eu tenho que lembrar que eu não posso fazer faceamento em comprimentos negativos. Certo? Então, para que serve o meu processo de faceamento? O meu processo de faceamento ele serve para deixar a minha superfície inteiramente plana, limpa, de irregularidades e, de preferência, estabelecer ela como o zero peça. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que pegar o meu tarugo de material e deslocar ele à frente do meu zero peça, certo? Só que o que acontece? Dessa forma, aí eu vou pegar a minha ferramenta e vou tirar o excesso de material que está à frente da linha do zero peça. Ao terminar esse desbaste, esse faceamento, a minha superfície usinada ela vai estar no Z0. Então eu tenho que vir aqui no meu blank de material e dizer que ele está 1 milímetro no máximo à frente do meu zero peça. Tá? É o suficiente para a gente executar a limpeza dessa face, 1 milímetro. Mais que 1 milímetro, pessoal, a gente já tem que ter uma potência maior de máquina, a gente já tem que ter ferramentas mais especiais para faceamento. O que eu tinha feito antes aqui com 10 milímetros é muito absurdo, a gente não tem máquina disponível na nossa região de porte para fazer um faceamento de 10 milímetros, ok? Se vocês precisarem executar 2, 3 passes de modo do Z positivo até Z0, não tem problema nenhum, dependendo da irregularidade da peça. Mas uma peça que vem já cortada da serra-fita com 0,5, 1 milímetro de sobremetal à frente do zero peça já é o suficiente. Bem, então o que eu faço? Eu coloco a peça no zero peça e desloco ela 1 milímetro para frente. Aqui no meu blank eu tenho que dizer que ela vai estar deslocada 1 milímetro à frente do zero peça. Eu tenho que fazer então, o meu programa, eu vou pegar ele, tá? Vou cuidar da numeração das ferramentas, eu não preciso ter as numerações em ordem, ok? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova chamada de ferramenta sempre a partir de um afastamento. Então eu tenho o meu cabeçalho, o afastamento, e eu vou chamar a minha primeira ferramenta, que é a minha ferramenta de faceamento. Essa ferramenta de faceamento, eu vou estipular uma velocidade de corte para ela de 200 metros por minuto e um limite de rotação de 3.500 RPM e vou ligar a rotação. Sempre, pessoal, notem a similaridade. Tá? O processo é sempre assim, chamar a ferramenta, afastar primeiro, chamar a ferramenta, velocidade de corte, limite de rotação. Depois eu vou ter que ter um afastamento, uma chamada de ferramenta, velocidade de corte, limite de rotação. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha ferramenta, a minha peça tem 80 de diâmetro bruto, então eu vou posicionar em 85. Não vou bater no diâmetro da peça e vou posicionar já prontinha para realizar o faceamento em Z0. Né? Tudo que tiver à frente do Z0 ela vai limpar. Vou fazer o faceamento até passar do centro para baixo da peça. Ok? E depois eu realizo o afastamento. Esse afastamento ele coloca de novo a nossa ferramenta numa posição segura para que seja realizada a nova troca de ferramenta. Então, o que eu fiz? Eu vim com a minha ferramenta, posicionei aqui fora, né, fora da peça, entrei com ela dentro da peça, passei um pouquinho do centro para não formar o bico na peça e depois retornei. Bom, já que eu acrescentei uma ferramenta nova, aí eu vou ter que ir lá na minha lista de ferramentas. Então, ela já estava aqui selecionada previamente. Eu vou selecionar a ferramenta mais robusta possível quanto à aresta secundária de corte. O que eu tenho disponível é essa aqui, onde a gente tem o menor ângulo aqui, né, entre a peça, ok? Que a gente pode executar um corte sempre de fora para dentro. O faceamento sempre vai ser de fora para dentro. Vou diminuir a minha velocidade. Vou dar um play aqui, ela aproxima, passeia, sai. Vem a outra ferramenta e executa o processo de desbaste. Fazendo a simulação então no outro modo,
a gente vai ter o faceamento, né, a saída e depois o nosso desbaste, que é o que a gente já tinha executado antes. Então, durante o exercício, vocês vão cuidar muito da geometria da peça. Durante esse desbaste, novamente, fica a critério de vocês a questão do sobremetal. Né? 1 milímetro de sobremetal no diâmetro é um valor bem suficiente para peças em aço. Ok? Se vocês quiserem agora, não precisa deixar sobremetal nas faces traseiras aqui da peça. Depois a gente trabalha mais tarde isso. Ela terminou o desbaste e saiu. Olha aqui, ó. Então, o que eu posso fazer agora? Chamar uma nova ferramenta. Seria a nossa ferramenta de acabamento. Chamei a ferramenta novos valores de velocidade de corte. Vou colocar aqui para essa ferramenta 280 metros por minuto. E vou colocar aqui um limite de rotação de 4.000 RPM e vou ligar a rotação. Feito isso, eu já posso fazer a programação do perfil da minha peça. Vou estipular aqui novo avanço para o meu perfil da peça. Esse perfil final é o acabamento da peça. Então agora definitivamente eu estou fazendo aquela primeira programação que vocês faziam, que é o perfil da peça, de uma forma simples. 28Z-2, fiz o chanfro da minha peça. 28Z-5, G1X38Z-16. Aqui eu vou ter um chanfro X53Z-16, G1X55Z-18. Agora eu vou subir com ela até X76Z-. Opa, não, X55 ainda, parte reta, Z-30, G1X76Z-30. Agora eu faço outro chanfro até X80. X80Z-32 e sigo até o final da peça Z-70. Terminei o perfil da peça, eu tenho que sair usinando até X86 aproximadamente. Sair usinando. Agora eu tenho condições de afastar a ferramenta para fora da peça. Vou verificar se tudo que eu escrevi está certinho, que é o perfil final da peça. Recomendo vocês que escrevam de 2 a 4 linhas por vez e façam uma simulação. Vou verificar aqui a minha ferramenta. Eu vou escolher uma ferramenta de acabamento com uma ponta com raio 0,4. Me permite, então, um bom acabamento. E vou fazer a minha simulação. Ele vai fazer o faceamento. Torna. Aumentei a velocidade, fez o desbaste. Retorna. E aqui ele já vai fazer o acabamento. Então, o acabamento ele segue fazendo todas as compensações. Olha aqui o que eu achei. Eu achei um probleminha aqui, que é a questão da angulação desse chanfro. Como esse chanfro ele é 1/45, provavelmente ali eu estava num comprimento de 16, eu tenho que ir para um comprimento de 17. E aqui da mesma forma, na ponta, é X28, X26 é 0, X28 é menos 1. Eu faço as correções necessárias, verifico, né? Porque ó lá, a gente consegue visualmente ter uma análise de como está a geometria da nossa peça. Eu vou deixar só metade da peça para cima aqui e vou executar novamente as minhas verificações. Quanto ao desbaste, a princípio está tudo ok. E quanto ao acabamento, ele está para dentro do desbaste, na linha final, os chanfros estão ok, saiu usinando. E agora eu faço a minha última verificação quanto a faceamento, troca a ferramenta, inicia o desbaste. Logo, quando ele termina o desbaste, ele vai fazer aquele perfil final de acabamento. E era a primeira coisa que eles sempre faziam, né? O perfil de acabamento. Então, o que a gente está fazendo hoje? Hoje a gente está unindo os processos em um único programa.
né? A gente está trocando ferramentas para que a mesma ferramenta não execute toda a usinagem da peça. Isso gera desgaste no flanco de corte, na pastilha, na aresta, e vai no final não permitir com que o teu acabamento seja finalizado com a medida específica, né? Essa ferramenta vai chegar lá no acabamento, ela vai estar gasta. Então você pode fazer a otimização do processo utilizando uma ferramenta para cada tipo de função, né? Essa ferramenta de acabamento, vocês viram o tempo de corte dela que é muito pequeno, né? E isso resulta em uma alta capacidade de volume de produção. Ela pode fazer vários passes desses aqui em várias peças, né? Tem pouco material para retirar e a nossa ferramenta de desbaste, e quando ela começar a sofrer um desgaste relativo, a gente começa a controlar a questão funcional dela quanto à estrutura, se a aresta de corte está quebrada, se a aresta de corte está muito gasta, ou se tem muitos defeitos superficiais antes do acabamento, né? Então a gente tem um controle mais criterioso em relação a cada ferramenta. Finalmente ali a gente termina o programa com M30, certo, pessoal? Então a partir daí, a partir desse nosso método que ficou colocado para vocês, do passo a passo, vocês vão realizar então o exercício com geometria, escolha de vocês escolhem qualquer geometria de peça, tá? Com desbaste, vocês vão precisar fazer um faceamento externo, um desbaste externo e um acabamento externo, com ferramentas separadas.